Boa noite, pessoal. Boa noite, estamos aqui para mais uma live nossa. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui no coisa. Pronto. Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Seja bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, meu amigo, meu caro, minha cara Renata também, já virando figurinha carimbada aqui nas nossas lives, sempre presente. Leonardo, Bela, sejam todos bem-vindos, né? Já estão sabendo que hoje vamos falar do tema tema controverso, todo mundo, não é nem controverso, mas um tema que o pessoal fica com dúvida, não sabe. Eu tô aqui com um monte de coisa aberta, eu tô com o notebook aqui aberto aqui com algumas informações importantes, tô com o catecismo aqui também, né? Tô com um monte de coisa e a gente vai tirar dúvidas aqui no geral a respeito, né, dessas práticas mais espirituais da nossa igreja, que sempre suscita dúvidas, toda vez tem dúvida, e eu vejo que as dúvidas, né, por que que alguém falou assim, ah não, por que que a gente vai fazer live, né? Por que que você não faz um negócio escrito? Escreve logo o negócio, tal. Olha, eu já fiz isso, já escrevi. Mas as pessoas ficam com dúvida, mas de onde é que vem essas dúvidas? Por que que vem essas dúvidas, né? Por que que elas surgem, né? Geralmente essas dúvidas surgem porque a pessoa não entendeu a natureza da prática que ela está fazendo. Ela não entendeu a natureza, para que serve aquilo ali. Ela só entendeu que tem que fazer tal dia, tal horário, talvez de uma forma assim assado, mas ela não entendeu a natureza do que é que serve, qual é o espírito que está por trás daquilo ali. E aí fica uma coisa legalista, né? Mas a questão da explicação prévia do porquê a gente tem que fazer essa live, né? Vão se acomodando, a gente não começa logo nos primeiros minutos, né? Eu peço a quem está aqui presente, tira um print, posta no seu Instagram, marca a página, né? Avisando lá, pessoal, live agora, jejum, pá, pessoal que fica aí preocupado, toda sexta-feira fica preocupado se comeu, se não vai comer, presunto, se come aquilo outro, não sei o que. Teve um rapaz que me perguntou, foi uma situação cômica, entendeu? Ele perguntou assim, poxa, mas se eu comer a cutícula da minha unha, eu estou acabando com a abstinência de carne? Entendeu? Então foi por isso que eu fiz essa live, entendeu? Porque para o cara perguntar se a cutícula da unha dele acaba com a abstinência de carne, é porque ele não está entendendo nada, entendeu? Ele está voando, entendeu? Ele está voando, ele está no mundo da lua, entendeu? Ele não entendeu ainda. Não é culpa dele, não é que é uma pessoa ruim, não é que é uma pessoa que não presta e tal, etc, entendeu? Isso é um pouco de escrúpulo aliado à ignorância, à falta de conhecimento. Então, se você tiver, eu também recomendo, tiver um caderninho na mão, deixa um caderno na mão com caneta e anota as coisas que eu vou falando aqui. Vai ter duas partes dessa live. Essa live vai ter uma parte mais direta, ou seja, vai ser uma parte assim, ó, preto no branco, entendeu? Preto no branco, ó, tem que fazer isso dessa forma assim assado. Acabou, pronto, entendeu? E a outra parte, para vocês entenderem tudo isso, para vocês compreenderem tudo isso, inclusive compreender a questão do jejum, que é outra coisa que as pessoas confundem, o jejum com a abstinência. De nada, Renata. Nosso objetivo aqui é ajudar sempre, entendeu? Ajudar sempre, né? Ajudar, etc, enfim. Fazer vocês compreenderem as coisas da fé católica, né? Eu fiz isso durante 5 anos, claro que com turmas, né, de crisma, né? Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Kleber também, seja bem-vindo. Eu vou sim salvar a live, mas lembre-se, o estagiário do Instagram é implacável e ele é um grande filho da mãe, entendeu? Então, do nada ele pode vir e acabar com a live. Eu espero que não. Hoje eu tomei todas as precauções técnicas possíveis, deixei o celular carregando 100%, bateria, qualquer coisa, se precisar, eu mudo a internet, mas o que não está na minha mão, que é a própria Instagram, eu não tenho como fazer nada, não tenho como mudar isso aí, né? Um abraço, meu caro amigo espanhol, castelhano, né? Já adianto que início de fevereiro, você que é da Espanha, vocês que gostam da Espanha, que gostam de saber sobre reis católicos, sobre política, catolicismo, personalidade, como a gente melhora isso, vocês vão ter uma surpresa muito boa, muito bacana, tá? São agora 4 minutos e 30 de live, tá? Eu sempre dou esses 4 minutos, 5 minutos para o pessoal entrar, para o pessoal tirar print, postar, chamar a galera para live, né? Mas vamos começar, tá? Vamos iniciar aqui, que a gente tem uma tertúlia muito longa, né? Eu tô ligado, mas você tá na Espanha, pode querer conhecer a história do país que você se encontra, né? Enfim, foi só uma associação imediata. Enfim, sejam todos bem-vindos, vão ficando aqui.
Lembrando, se alguém quiser tirar uma dúvida aqui ao vivo, se alguém quiser, não, eu quero participar dessa live aqui, tirar uma dúvida ao vivo, perguntar melhor, porque se eu for perguntar nos comentários, o Yuri vai se perder, etc. Pode fazer, eu vou abrindo as solicitações aqui, tá? Não vou aceitar de todo mundo, obviamente, porque não dá para aceitar de todo mundo, mas vou aceitando algumas solicitações aqui para poder a gente comentar melhor, tá? E conversar melhor. Acho que falando é melhor do que escrevendo, né? Quando você fala, você consegue aprofundar melhor o tema. Mas chega de enrolação, chega de problema e vamos lá, tá? Então vamos lá, pessoal. Já falou em tudo da live, eu quero explicação a respeito da abstinência, do jejum, etc, né? É um tema que a gente sempre fala aqui, questão da vida espiritual, né? Então, o que acontece, tá? Existe, dentro da Igreja Católica, aquelas coisas que nós somos obrigados a fazer. Nossa, mas como assim obrigados? Nos não tem liberdade, mas a igreja, São Paulo diz que a lei mata, o espírito que dá vida, não sei o que. Não, não é isso. É porque é o seguinte, cara, você já decidiu ser católico? Decidi, eu quero ser católico, eu quero viver a fé católica, eu sou batizado. Se você já fez isso, você já deu a sua liberdade, né? Você já deu a sua liberdade. Sejam bem-vindos aí, Catarina, acho que eu estou supondo que é Catarina, Cate, né? Gonçalo também, boa noite, mas vamos lá. Quando você é católico, você já definiu, eu sou católico, eu quero ser católico, eu quero viver essa fé, então você já deu a sua liberdade. Você não tem uma liberdade mais a negociar, então você já ofereceu isso. Uma das nomenclaturas que o batismo nos dá é de sermos escravos do Senhor, né? Essa noção de escravidão implica isso, uma vez sendo servo daquele senhor, não tem como você abandonar. E se você abandona, tem graves consequências. Isso faz parte também do exercício da liberdade humana. Só que o que acontece é o seguinte, como eu falei, você se decidindo católico, você tem obrigações a cumprir. E a abstinência e o jejum, eles entram nessas obrigações, em certo sentido, né? Onde é que ficam essas obrigações? Como eu falei, essa primeira parte aqui é a parte legal, é a parte legalista, é a lei, ponto. Vamos falar do que está falando aqui a lei, tá? O catecismo vai dizer, no número 2043, ele vai estar falando dos mandamentos da igreja. Como é que funciona esse negócio de mandamentos da igreja? Mas eu tenho que seguir só os mandamentos de Deus, porque eu estou seguindo os mandamentos da igreja. Por que eu preciso fazer isso, cara? Não, olha, deixa eu te falar. Quando Jesus institui a igreja, ele institui ela para que ela tenha autoridade, né, sobre os fiéis aqui na terra. Qual é a frase que Jesus diz para São Pedro? O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, o que for feito aqui na terra modifica lá, entendeu? Embora que o que for feito aqui tenha uma inspiração divina, mas o que for feito aqui vai modificar lá, entendeu? O que Jesus considera como aceitável para estar no reino dele, entendeu? Esse é o poder, tamanho que a igreja tem, espiritualmente falando, né? Então, o catecismo vai mostrar os mandamentos da igreja. Esses mandamentos a igreja criou por direito, porque ela tem essa possibilidade de fazer, porque ela julga que se o fiel cumprir essas coisas, ele vai ter uma vida correta, vai ter uma vida reta, né? Então, você tem aqui o comentário dos mandamentos da igreja. E o quarto mandamento da igreja, o catecismo vai dizer, chama-se jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. E aí ele comenta, esse mandamento determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade do coração. Então o que acontece é o seguinte, você vê aqui que você já tem explicação do mandamento. Ele está explicando, o mandamento é para preparar para as festas litúrgicas e para nos dar uma maior liberdade de coração, exercício da liberdade de coração. Então, é para isso. O catecismo ele só fala isso. A função de regular, aqui está dizendo, preparar para as festas litúrgicas. Mas quais festas litúrgicas? A igreja tem inúmeras festas litúrgicas, né? Quais são aquelas que nós precisamos de preparação? Quem vai determinar isso é o direito canônico. Eu não tenho um código de direito canônico, mas eu abri aqui no meu notebook
E você tem os cânons, se você quiser anotar, tá? Ó, esse número aqui do catecismo que tem lá é o 2043, número 2043. O cânon do Código de Direito Canônico é do número 1249 até 1253. E aí o que ele vai dizer nesse cânon? O 1249 vão dizer, olha, todos os fiéis, cada qual a seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas, para que todos estejam unidos, mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência, de acordo com os cânones seguintes. Até aqui ele falou a mesma coisa do catecismo, ele foi até um pouco mais profundo. Ele fala, não, a questão de você colocar em dias comuns foi aquilo que eu já falei antes, uma vez no story aqui, olha, é para que você tenha uma certa unidade espiritual, para que você tenha certa comunhão espiritual, né, entre a igreja inteira. Por isso que você estabelece dias comuns, dias específicos. E aí ele vai dizer quais são os dias no próximo cânon. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está funcionando bem aí? Comenta aí, por favor. Me dá um feedback aí. A Renata falou aqui agora que a internet está travando, está perguntando se é a dela. Os outros que estiverem assistindo, comenta aí. Está dando para ouvir? Está tendo algum delay? Porque aqui para mim está tranquilo, não está travando nada, né? Se tiver tudo certo aí com vocês, na maioria, eu vou prosseguindo, tá? Enfim, enquanto não tem o feedback do pessoal, eu vou prosseguindo. A Luísa respondendo aqui, tá ok. Travou. Tá meio, né? Deve ser problema de internet de vocês aí. Então, vamos lá. Vamos continuando então. A galera tá falando, a maior parte aí tá dizendo que tá tudo normal. Beleza. Então vamos seguir. Vamos seguir. Então, olha lá. Quem tiver com travando, sai e volta da live. Então, sai da live, fecha o Instagram e volta de novo. O Instagram às vezes dá esses bugs assim e aí complica mesmo. Rapidão, vai lá, sai e entra rapidão. Então vamos lá. Ele vai dizer no cânon 1251 que a prescrição, ele vai falar que a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições das conferências dos bispos, em todas as sextas-feiras do ano. Então, a abstinência de carne é para toda sexta-feira do ano. Todas. Todas as sextas-feiras do ano é abstinência de carne, tá? Aqui no Brasil, tá? No geral é assim, porque existem outras, como ele dá essa liberdade para que as conferências locais, as conferências, tipo a CNBB, no caso as conferências locais de cada estado, cada nação, possa fazer uma mudança, sei lá, o francês, aqui vai ser abstinência de escargot, sei lá, enfim. O cara lá na Inglaterra vai ser abstinência de chá, enfim, não sei. Ele dá essa liberdade para a conferência fazer isso, tá? Mas aqui no Brasil, onde nós estamos, e no geral, a maioria, se você estiver em outro país, observe qual é a prescrição da sua conferência episcopal, tá? É abstinência de carne, tá? A não ser, e aí ele dá a opção, que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades, ou seja, aqueles dias que forem solenidades na igreja, não se faz abstinência de carne. Por exemplo, o Natal, dia do Natal é uma solenidade. A Páscoa é uma solenidade. A oitava de Páscoa, ou seja, o sétimo dia após a Páscoa, né, 7 dias depois, né, a semana inteira é uma solenidade. Configura-se uma solenidade. Então você não vai jejuar e nem fazer nenhum tipo de abstinência nesses dias. Lembrando que isso aqui é a lei, o que a igreja determina. Entendeu? Se você descumpre isso aqui, está descumprindo um mandamento. Descumpre isso aqui sabendo, de forma consciente, sem ser, por exemplo, eu me esqueci, eu não lembrava. Você está ferindo o mandamento. E fazendo isso, você precisa se confessar. Certo? Ou seja, aqui é a lei. Eu estou na parte da lei ainda. Tá? Então, ele vai falar isso. Observe essa abstinência, o jejum, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Ou seja, o jejum, tá?
é a quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Estamos perto da quarta-feira de cinzas. Daqui acho que daqui a um mês é carnaval. Terminando o carnaval, quarta-feira de cinzas. Nessa quarta-feira de cinzas é jejum e abstinência de carne. Yuri, como é o jejum eclesiástico? Tá? O jejum eclesiástico, ou seja, o jejum que é obrigado por lei, tá? Que a igreja pede, que é o mínimo, que é o seguinte: você se abstém de 2 refeições, tá? Faz uma refeição ao meio-dia completa, seja uma refeição comum, tá? Lembrando que vai ter abstinência junto, então a refeição você não vai poder comer carne nela, tá? E feito isso, tá bom? Você vai fazer no máximo 2 breves lanches no meio e no fim do dia, tá? Então, o que é que você faz? Você come menos. Jejum eclesiástico, você come menos, tá bom? Certo? E nesses dias de jejum, que são 2 que a igreja obriga, tá? Você faz também abstinência de carne, você não come carne. Por isso que geralmente o pessoal na sexta-feira santa faz peixe ou faz qualquer comida relacionada a isso. Virou uma tradição familiar fazer alguma comida referente a isso. Quem tem uma família com tradição católica, ainda que não sejam tão católicos assim, mas que tem um pouco de tradição católica, né? Você vê que tem essa tradição de fazer peixe na sexta-feira santa, né? Alguns até vão lá e fazem peixe também na quarta-feira de cinza, porque já é algo convencional, tá? Então, é somente isso, tá? Aqui ele vai dizer também, tá bom? Sim, as pessoas que estão fora, aqui só a título de curiosidade, ou seja, os que estão desobrigados, os maiores de idade, né? Grávidas, os que têm 14 anos, menos de 14 anos no caso, né? A partir de 14 anos o sujeito está obrigado a essa lei, tá? Antes disso ele não está obrigado. Claro que ele pode fazer, os pais educam os filhos para que eles aprendam e já se acostumem, né? Não se torne um choque para eles, um baque para eles. E para finalizar o último cânon, ele vai dizer o seguinte, que as conferências dos bispos podem determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-la totalmente ou em parte por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Ou seja, ele diz o seguinte, que a conferência episcopal você pode fazer, a conferência episcopal pode mudar, que é o que a CNBB faz aqui. Ou seja, de sexta-feira que tem abstinência de carne, você pode mudar aquele diz obras de caridade e exercícios de piedade. Geralmente se entende isso aí com as obras de misericórdia, as que tem lá, você bota no Google obras de misericórdia. Vão ter 14 obras, são 7 espirituais, 7 corporais. Você pode fazer qualquer uma delas. Mas também se fala de exercício de piedade, que é o seguinte: é você rezar mais, tá? É você fazer um jejum diferente, enfim. Tudo isso está relacionado à troca da abstinência, certo? Pronto, isso aqui é a lei, acabou. Você tem 2 dias para fazer a obrigatório para fazer jejum e abstinência de carne, tá? Você tem que fazer, que mais, meu Deus? É isso, 2 dias que é jejum e abstinência de carne e toda sexta-feira do ano você faz a abstinência de carne. Pronto, essa é a lei. Você tem, e você pode substituir a carne, bom, por outra obra de piedade ou obra de caridade. Pode ser as obras de misericórdia. E também pode ser, né, uma obra de piedade, tipo rezar um rosário, ou se você não reza um texto, tem que ser algo que seja a mais. Se você reza o texto do dia, você não vai ter como colocar naquele dia de sexta-feira o texto como uma obra de piedade, porque ele já é algo da sua piedade, já está incrustado em você, já está fixado na sua personalidade, na sua espiritualidade pessoal. Então ele não tem como ser uma obra de piedade a mais. É algo que tem que ser a mais. Você pode inserir um texto da misericórdia, por exemplo. Já reza o texto do dia, reza o texto e o texto da misericórdia. Pronto. É uma possibilidade também. Entendeu? A lei é isso. Descumprir isso conscientemente, ou seja, eu sei que eu preciso fazer e eu não vou fazer. Entendeu? Estou cansado, não vou comer, não quero. E pronto. Isso é uma forma de pecado, ou seja, é um mandamento, você está descumprindo o mandamento.
Mas por que, Yuri? Isso é descumprir um mandamento. Por que a igreja estabelece isso? Sexta-feira está sempre relacionada a duas coisas. Primeiro, a paixão de Cristo. Ou seja, na sexta-feira, né, você está relembrando a paixão e sofrimento do Senhor. Lembre-se, quando a gente pensa no tempo, a gente só pensa no dois tempos. Ou o tempo cotidiano, ou aquele tempo litúrgico, que você lembra da sexta-feira da paixão, na Páscoa, e dentro daquela comoção na igreja, liturgia, as pessoas rezam, enfim. As pessoas só lembram desses coisas. Mas entenda o seguinte, o tempo, ele não tem só isso, tá? O tempo, ele tem o tempo final, que é quando virá a paixão, o juízo final, tá? E ele vai ter o tempo também, tá? O tempo cotidiano, que ele se repete, chama-se eviternidade, é o tempo cíclico, tá? Nesse tempo cíclico, a gente também é chamado a lembrar da paixão de Cristo, tá? Por isso que toda semana é como se fosse uma semana santa, entre aspas, não liturgicamente, mas espiritualmente deveria ser para nós assim. Toda semana, uma semana santa. Quinta-feira, relembrar a instituição da Eucaristia, né? Sexta-feira, a paixão, sábado, a fé de Maria, domingo, a ressurreição, por isso que domingo você tem que ir à missa, porque domingo você relembra a Páscoa direto, entendeu? Né? Então, é mais ou menos isso, entendeu? Esse é o ponto, tá? É por isso que se institui dessa forma, porque a igreja tem que legislar os seus filhos, ela tem que orientar, tem que dar a eles meios de possibilidade de se tornarem pessoas melhores, piedosas. É a função, o dever dela, ponto final. Se as pessoas vão cumprir isso ou não, é com ela com ela e Deus, acabou, entendeu? Não tem para onde correr. Só que qual é a confusão que o pessoal faz? Isso é a lei da igreja, certo? Aí o cara chega aqui na página, História Católica, e aí vê lá os destaques, pá, não sei o que, eu falo, não, cara, fazer o jejum, oração, esmola, não sei o que, pá, né, porque tem que fazer, não sei o que lá, qual é o melhor dia, faz na sexta e tal, etc, né, enfim, e aí a pessoa fica confusa, mas peraí, né, tipo, eu sei que a lei da igreja é essa, mas por que eu tenho que fazer, ou teria que fazer essas coisas, por que esse cara tá falando disso, tá? Por que é que eu estou falando disso, dessas coisas? Por que eu falo do jejum, aquele que começa às 18 e termina às outras 18, tá bom? É por uma outra coisa, que está aqui no catecismo também, tá? E aí a gente sai da parte da lei, tá? Deixa eu responder a pergunta da Miriam aqui, que é importante, tá? Deixa eu responder a pergunta dela aqui. Quando se faz jejum, abstinência de carne, não pode comer frango, não é? Exatamente. A abstinência de carne, de que carne que você tem que se abster? Qualquer carne de animal de sangue quente, ou seja, os animais que têm sangue quente, né? Frango, porco, boi, né? Os derivados dele, ou seja, tipo, derivado assim, entre aspas, né? No sentido assim, por exemplo, presunto, calabresa, essas coisas em si. Você se abstém dessas coisas também. O que é que você pode comer? É mais fácil você perguntar, o que é que eu posso comer? Pronto. Você pode comer peixe, tá? Tudo que for relacionado a peixe, camarão, peixe, ostra, tudo isso aí é animal de sangue frio, né? Então você pode comer qualquer coisa dessa aí. Enfim, mas frango é porque geralmente as pessoas falam assim, não pode comer animal de carne vermelha. Não tem nada de carne vermelha, filha. Carne branca, carne vermelha, desde que seja animal de sangue quente, entendeu? Por que isso? Isso remete ao sacrifício do cordeiro. Que em Israel eles sacrificavam o cordeiro para lembrar a libertação deles do Egito, tá? E aí, quando você faz essa abstinência, você está relembrando que o cordeiro já foi sacrificado. Que neste dia, o único cordeiro que deve ser sacrificado e foi sacrificado é o Cristo, entende? Então é mais ou menos isso. Se você não gostar de peixe, aí você se reinventa, faz batata, faz ovo, enfim, aqui mesma coisa, aqui em casa é assim, nem sempre a gente faz peixe, a gente faz uma coisa com ovo, faz uma panqueca com queijo dentro, enfim, a gente se reinventa, enfim, agradeçam, sabe por quê? Porque, eu vou falar agora, você pode estar achando ruim, meu Deus, essa lei eu tenho que cumprir, é ruim, sabe como é que é a lei no Oriente, a lei, a regra, sabe como é? Na quaresma, eles são obrigados e não podem descumprir, eles não podem comer nada que venha de animal. Ou seja, não é mais questão de carne, não. No Oriente,
Se o cara ele faz parte de um rito oriental, na quaresma ele não pode comer nada que venha de animal. Ele não pode comer queijo, ele não pode comer leite, ele não pode comer presunto, ele não pode comer carne, ele não pode comer nada, 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 nada. É só vegetal, tá? No máximo. E aí, no final de semana, no domingo, ele pode comer peixe, se ele quiser, entendeu? Mas no geral, os 40 dias da quaresma, no Oriente, no rito oriental, ele não pode comer nada, nada de animal. Então ele tem que se reinventar com as batatas, entendeu? Batata, tomate e alface, ele tem que se reinventar com isso aí, entendeu? Então, não pensem que a lei da igreja aqui é exigente, isso aqui, não. A igreja dá um mínimo, ela está dando um mínimo para vocês, entendeu? A Luísa falou, eles viram veganos, exatamente. Eles viram veganos por 40 dias, entendeu? Enfim. Mas enfim, por que é que eu falo isso, tá? Deixa eu ver aqui, alguém solicitou para participar. A Viviane. Aqui para ver qual é a dúvida que ela tem da senhorita ou senhora Viviane, não sei quem é, não. Mas enfim, né? Então a lei é essa, tá? Ela aceitou, vamos ver. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Aqui devo a vossa honra, aqui quer tirar uma dúvida conosco, quer participar, quer falar alguma coisa. Você fala de onde inicialmente, né? Fala de onde, você é de que lugar do Brasil? Pernambuco. Pernambuco, eu sou da Bahia, sou de Salvador, embora não esteja morando mais lá, mas eu sou nativo de lá, né? É que eu achei interessante você falando sobre o jejum. Uhum. Pode continuar que eu estou ouvindo. Então é isso, tudo bem. Eu pensei que você tinha uma dúvida, eu fiz o convite para o pessoal no começo, tá? Quem tiver dúvida e quiser mandar uma dúvida aqui, participar no momento. Não, estou com uma dúvida aqui, eu não vou conseguir escrever no chat, no comentário, porque é uma dúvida muito grande, se é uma situação específica, pode mandar solicitação. Mas tudo bem, tudo bem. Por isso que eu chamei para a live também. Mas agradeço aqui a sua participação. Continue com a gente aqui, tá bom? Beleza? Eu vou entrar em outra parte da live aqui agora, tá bom? Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Então vamos lá. Sim, eu concordo. Muito fofinha ela, muito fofinha. Então, ó, voltando aqui. Isso é a lei, entendeu? Isso é a lei, tá? Mas por que que eu falo essas coisas? De fazer jejum, oração, esmola, parará, parará, parará? Porque é o seguinte, ó, o catecismo vai dizer o seguinte aqui, ó. Número, quem quiser anotar e quiser ler depois, eu vou passar o número aqui, ó. 1430 e 1431, tá? No 1430, o catecismo diz assim, ó. Assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, a roupa de saco e as cinzas, aos jejuns e às mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impulsiona a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. E aqui ele vai dizer, ele vai definir. Ora, a penitência interior é reorientação radical de toda a vida, retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração, ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e tristeza salutares, denominadas pelos padres anime cruciatio, aflição do espírito, e computio cordis, arrependimento do coração. Certo? Então, ele vai dizer e definir a penitência exterior como uma forma de radical experiência conversão. Tá? De conversão radical para Deus, de arrependimento, de buscar se mudar de vida, né? De ter uma compulsão real. Né? Eu gosto muito dessas expressões dos Santos Padres, quando diz assim, aflição do espírito e arrependimento do coração. É uma aflição de perceber-se que está perdido e depois se reencontra. Né? E precisa se mudar de vida. Certo? Só uma pausa, um parênteses. Alguém perguntou aqui, é importante conhecer o calendário litúrgico? Conhecer assim, tipo, isso é muito simples, sabe? Se você for num site, qualquer site de comunidade da igreja hoje, lá, Canção Nova,
você pegar a liturgia diária, ele sempre diz lá, hoje é solenidade, hoje é festa, hoje é calendário comum, hoje é tempo pascal, advento. Então é só isso que você precisa saber. É somente isso que você precisa saber, porque se for um dia de solenidade na sexta, você não vai ter a obrigação de fazer jejum intenso, tá bom? Então vamos lá. Isso é a penitência interior. Ele definiu a penitência interior. E aí, no 1434, ele vai dizer as formas de penitência na vida cristã. E ele vai dizer, olha, a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A escritura e os padres insistem principalmente em três formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Entendeu? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu falo assim, olha, gente, o pessoal pergunta assim, o que é que eu faço para começar no cristianismo, não sei o que lá e tal. Eu falo, ó, jejum, oração e esmola. Por quê? Porque essas três expressões são expressões da nossa penitência interior, está expressando para nós, para Deus e para os outros, a nossa mudança de vida. E a conversão, ela precisa principiar da personalidade humana. Ela precisa principiar de você, primeiramente. Não adianta você entupir-se de obras, de livros, de cursos, se você não acompanha isso com essas três práticas, entende? Isso que eu estou pedindo, que eu estou falando na sexta-feira do jejum e tal, e etc., é o a mais, não é a lei, entende? Mas se você cumpre esse a mais às vezes, você vai estar cumprindo a lei de forma indireta. Por exemplo, tá? Se você chegar sexta-feira, eu falo que, ó, o pessoal pergunta do jejum tradicional. O jejum tradicional é o quê? Começa às 18 horas do dia anterior, tá? E termina às 18 horas do outro dia, tá bom? Então vamos supor, você quer fazer sexta-feira. Então você começa às 18 horas de quinta e termina às 18 horas de sexta-feira. Pare e reflita comigo, tá? O que a igreja pede nesse dia? Abstinência de carne. Beleza, tá? O que a CNBB determina? Que você pode substituir a abstinência de carne por uma obra de piedade, não é isso? Pronto. Se você estiver fazendo um jejum 18 horas do seu dia, você acha que isso não é obra de piedade que substitui a abstinência de carne? Entende? Percebe? Você precisa entender o que você está fazendo, o significado das coisas, entende? O jejum tradicional. Por que o jejum tradicional começa esse dia? Porque é assim, olha aqui. Ele diz que tem três formas de penitência: jejum, oração e esmola. Mas quem é que insiste nessas três formas de penitência? A Escritura e os padres. Quando ele diz aqui os padres, ele está falando dos primeiros bispos da nossa igreja. Os que receberam dos apóstolos a sucessão. São Policarpo, Lino, Cleto, Clemente, aqueles nomes que se falam na Páscoa, lá na liturgia, né? Que são os primeiros mártires. Os primeiros cristãos, eles insistiam nessas três práticas, entende? Então é exatamente isso, tá? Ou seja, quando se fala de, o jejum tradicional, é disso que está falando, entendeu? É dessa forma de penitência interior que eu estou falando, entende? E aí quando eu falo de começar às 18 e terminar às 18, é porque era ensinado assim. Aliás, muitos mosteiros hoje fazem assim ainda. Né? Se você for conversar com alguns monges, eles fazem dessa forma ainda, entende? Então é por isso, tá? E por que começa às 18 e termina às 18? Por conta daquele mesmo fator que a CNBB, que é o Código de Direito Canônico, explica, do porquê determina dias específicos. É o mesmo motivo do porquê determina dias específicos, que é a questão do horário. O horário, 18 às 18, ele determina uma unidade espiritual com a igreja, não só com a igreja de agora, como a igreja de antes também. Porque era assim que era feito antigamente, entende? Não é só a unidade agora, temporal, mas a unidade de hoje e sempre. Então é por isso que se faz dessa forma, entende? E aí o jejum tradicional é aquele que eu falei, pão e água, ou seja, começa às 18 do outro dia, você não come mais nada. Termina às 18 do outro dia, você só come uma refeição mais simples. Pode ser qualquer coisa, pode ser dentro de uma sopa, pode ser um pedaço de pizza, enfim. É uma coisa simples, porque até se você voltar depois a comer muito, você passa mal. Então não é recomendável que faça isso, entende? E aí são essas formas de exterior, né? Como se faz para quem não gosta de dar esmola? É pecado isso? Olha, não é que é pecado. O que é que o catecismo disse aqui? Qual foi o trecho 1430 a 1431? O que é que foi que ele definiu? Ele definiu uma coisa chamada penitência interior. Penitência interior é um sinal de conversão, tá?
É um sinal de conversão. É um sinal de que você está arrependido de fato, você mudou de vida. Entende? Então não é uma lei, não é uma obrigação, não é um mandamento. É o quê? É um ato seu, de sua própria liberdade, da sua consciência, para demonstrar para você, para os outros e para Deus, que você é uma pessoa diferente do resto do mundo. E aí, como é que você faz isso? Para você, o jejum. Para Deus, a oração. E para o outro, a esmola. Ah, é obrigado da esmola, não gosto da esmola. Beleza, tudo bem, você não dê esmola. Mas você vai ter que ter algum ato de caridade ao outro que demonstre isso. Entende? Geralmente, os santos que não davam esmola eram santos que cuidavam de pessoas. Eles tinham uma prática caritativa. Sei lá, trabalhavam em algum hospital, voluntariamente, fazer uma coisa nesse sentido, entende? Porque precisa. O ato da esmola é um ato de caridade com o próximo. Ah, mas aí vai entrar outra coisa. Tá? Vai entrar outra coisa que alguém até perguntou hoje. Ah, mas o cara vai usar para comprar droga, para não sei o que lá, para não sei o que lá. Ó, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Esse ensinamento aqui de dar a esmola, tá? Como é que se ensinava isso? Jesus está lá ensinando isso. Jesus Cristo, tá? Em nenhum momento ele diz assim, olha, não dê esmola, porque senão o cara vai pegar. Isso não existe, isso é criação da modernidade. Isso é criação da modernidade. Isso não é criação de Jesus Cristo, do santo, nem de ninguém. Isso é criação da modernidade. Se você quiser se levar por isso, é uma opção sua, entende? Né? Porque o objetivo da esmola não é você olhar para o outro e ficar se achando o máximo. Nossa, eu salvei a vida dele. Nossa, como eu estou ajudando ele, como eu sou uma pessoa boa. Isso é péssimo. Pelo contrário, isso aí acabou com sua espiritualidade de vez. Jesus desceu um cano com a graça, assim, e você abriu um buraco no meio. Entende? E aí o que aconteceu? Você abriu um buraco no meio, a água da graça foi toda pro lixo. Entendeu? Você deixou passar a graça por você e não aproveitou nada. Então, o objetivo da esmola não é ajudar ninguém, não é tirar e salvar a vida de ninguém. O objetivo da esmola é fazer o seguinte: o cara que está ali pedindo é um miserável. Tá? Então é o seguinte: o que é uma pessoa miserável? Uma pessoa miserável é uma pessoa que está desprovida de todos os bens. Ela não tem bem nenhum. Ela não tem bem nenhum. Nem aquele bem que você faz assim, quando você deita de noite no seu travesseiro e você fica um pouco relaxado, confortável, essa dignidade pessoal, ele não tem isso. Não tem nem isso. Nem a dignidade de se sentir um ser humano, entendeu? Esse que é o problema. E o que você vai fazer ali? Você vai pegar e dar àquela pessoa um pouco de um dos bens que você pode dar a ela. Porque se você pensar, se você estivesse realmente interessado em salvar a vida do sujeito, em impedir que ele usasse droga, que ele comprasse álcool, seja lá o que for, você iria pensar nas formas, entendeu? De salvar aquela pessoa. Aí vamos pensar nas formas de salvar aquela pessoa. Você teria que ter dinheiro para poder sustentá-lo, para poder dar comida para ele, dar banho para ele, tem que ter um local para alocar ele, tá? Um lugar para ele ficar, para ele não ficar morando na rua. Tá? Teria que dar roupas novas para ele. Percebe como isso tudo é mais complicado e não vai atingir o objetivo, sabe por quê? Porque ainda que você seja um milionário, você faça isso, no final das contas você vai estar com aquele pensamento de que eu sou um cara bom, como eu sou um cara legal, como eu sou uma pessoa salvadora de vidas, entendeu? Você e o Luciano Huck não vai ter diferença nenhuma, entendeu? É a mesma coisa, talvez só o nariz, mas fora isso, nenhuma diferença. Então, é exatamente isso. O objetivo da esmola é você chegar ao seguinte: olha, eu tenho um bem material, eu vou desprezar esse bem material. Eu vou dar esse bem material que eu sei que foi suado, foi difícil de obter e vou entregar a alguém que necessite mais. Depois disso, o que ele fizer, o problema é dele. E para você, quando você faz isso, você está devolvendo ao sujeito a dignidade de ser humano para ele. Sabe por quê? Porque você ser humano, mais além disso, você tem uma consciência. Uma consciência que consegue arbitrar entre os bens, escolher entre os bens. Se você pega e você tira isso dele, você está tratando ele como um bichinho de animal, um pet, um gato. Né? O gato é assim, eu não dou qualquer coisa para ele. Eu vou lá e dou um alimento, coisa que ele vai comer. Entendeu? Pronto. Eu tirei a liberdade, não tem liberdade de escolha. Entendeu? É isso. Esse que é o ponto da esmola. Mas se você não quiser fazer isso, a outra opção que geralmente a igreja dá é essa atitude de caridade com o próximo. A ação direta com o próximo. Deixa eu ver as perguntas aqui, porque tem muita gente falando. Deixa eu ver aqui. Qual a melhor forma de um trabalhador braçal fazer jejum? Bom, olha, Júlio, eu vou falar com a minha experiência. Eu trabalhei, tá?
por um tempo. Agora eu não estou trabalhando, não. Depois, antes da pandemia também não estava, não. Estava afastado por causa do Covid, né? Mas, no período que eu trabalhava, fazia esse jejum, né? Esse jejum que eu falei, de começa às 18 de um dia e termina às 18 do outro, era o mais viável para isso. Mais viável. Por quê? Porque se você parar para pensar, se você fizer as contas, a maior parte do tempo você está dormindo, entendeu? A maior parte do tempo você está dormindo. E o restante do dia que você acorda, você consegue matar isso com o quê? Porque quando você sente fome, aí é que vem a questão. Quando você sente fome nesse jejum, você pega e ingere um alimento, que seja um pão no caso, tá? Ingere pão. E se tiver sede, você bebe água. E vai ingerindo. Geralmente tem pães e tem mais nutrientes. Por exemplo, uma amiga minha enfermeira, tá? Ela faz esse tipo de jejum, etc. E ela sempre come aquele pão siríaco. Aquele pão, tipo uma broazinha, sabe? Que ajuda a fazer isso, né? Porque a ideia é essa. Qual é o objetivo desse jejum tradicional? Por que, é que os padres insistiam nesse jejum? É porque eles eram masoquistas? Não, não era. Porque é o seguinte, quando você faz esse jejum, se você fizer num dia que você estiver em casa, você vai ver, você não vai pensar em mais nada. Você não vai pensar em mais nada. Você pode ser o cara mais viciado em pornografia do mundo. Você não vai pensar nunca nisso na sua vida. Você só vai pensar em comer, você vai pensar em ter fome, em matar a fome, em ingerir alguma coisa para comer, em sentir alguma coisa descendo pela garganta. Então, o que é o objetivo disso? O objetivo disso é pegar todos os desejos que você tem, comuns. Desejo de fome, desejo de atenção, desejo de prazer, desejo de conforto. Todos os desejos que, no geral, na vida cristã, você teria que fazer várias mortificações para eles, é você reunir esses desejos numa coisa só, que é o desejo da fome. E você pegar esse desejo e ofertar a Deus. E ele vai aceitar. Isso está em quê? Está em São João Cassiano, que foi o criador do monasticismo. Eu tenho um trecho aqui dele, muito interessante, eu peguei aqui, estou no outro celular aqui, vou pegar aqui para ler para vocês, para ficar bem claro. Ele fala assim, ó, seja qual for o alimento, o estômago plenamente satisfeito dá lugar às sementes da luxúria, e o espírito, sufocado pelo peso da comida, não consegue mais manter a regra do discernimento. Não é só com vinho que o espírito se embriaga. Todo o excesso no comer o torna cambaleante e instável e o priva de uma contemplação verdadeiramente pura. A causa da perversão e da luxúria dos sodomitas não foi a embriaguez do vinho, mas a saciedade do pão. Escuta a repreensão do Senhor dirigida a Jerusalém pelo profeta. Aí ele cita Ezequias. Efetivamente, em que pecou Sodoma, tua irmã, senão porque comia seu pão na saciedade e na abundância. E aí ele retoma. E porque a saciedade de pão acendeu em seus corpos um fogo inextinguível, o julgamento de Deus os condenou a serem queimados com um fogo de enxofre vindo do céu. Ora, se apenas um excesso de pão, por sua abundância, lançou-os do precipício tão abrupto das coisas vergonhosas, que pensados que tendo um corpo vigoroso tem a presunção de tomar carnes e vinho com a liberdade desmedida, numa quantidade sugerida por sua paixão e não pelas exigências de sua fraqueza. Pronto, esse é o ponto. O ponto é entender o seguinte, olha, geralmente as pessoas hoje, por influência do puritanismo, tem muito aquela visão de, olha, a única coisa que é pior é o cigarro e a cerveja, isso é péssimo, isso aqui, aquela coisa, isso aí é propaganda da OMS. Então, as pessoas estão influenciadas por isso. Só que elas não percebem que, como diz os santos padres aqui, eu li São João Cassiano, mas você pode achar isso em outros padres, tipo São João Clímaco, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, eles falam muito disso, tá? Você pode achar isso. E eles sempre falam também da questão do alimento. O alimento, quando a gente tem uma relação desmedida com ele, ele nos tira a contemplação, como a gente falou ali, a piedade, a pureza. Então ele acarreta uma série de vícios, né? São Tomás de Aquino tem até uma frase nas meditações da Quaresma, que é assim, diz assim, sem Ceres e sem Baco, Vênus esfria. Ele tá fazendo uma analogia com a mitologia grega. Né? Ele está querendo dizer assim, Ceres era o deus da fertilidade, da abundância de bens, né? Não é fertilidade no sentido humano, não é fertilidade no sentido assim, de plantação. Tudo que você planta dá certo. Sem Ceres, e Baco é o rei do vinho, das festas, né? Da abundância. Então, sem Ceres e sem Baco, sem muito alimento e sem muito vinho, Vênus, que é o apetite sensitivo, esfria, ou seja, ele fica mais frio, ele acalma. Então, o objetivo do jejum tradicional é esse. É dar a você aquela impressão de, caramba, velho,
tá pegando a fome. Né? Não o ódio, ou seja lá o que for, é para você entender que você tem uma fraqueza a ser controlada e que você pode fazer isso. Você pode se controlar isso, né? Na live de castidade, a Lucimar falou assim, que ela tem uma esposa que tem uma nutricionista que ela segue, tá? Que ela falou assim que ela sempre fala assim, olha, só come até quando você sente fome, acabou. Não come mais, não estou sentindo fome mais no estômago, pronto, acabou. E as pessoas ficam agoniadas, meu Deus, mas a pessoa vai passar mal, a pessoa vai desmaiar, a pessoa vai... Para você ver a relação que as pessoas estão com os alimentos, entende? É mais ou menos isso. Só que aí é um outro ponto, tá? Que é o seguinte, você não sabe quando você está com fome de fato e quando você só está com desejo de se alimentar. Entendeu? Isso não é tão claro para você. Quando você começa a praticar fazer essas coisas, a abstinência, o jejum, você começa a perceber quando é fome de verdade e quando é abstinência. Entende? Então é mais ou menos isso. Então, para o trabalho do braçal, o melhor talvez seja esse jejum que eu falei. Terminando às 18, começando às 18 e sentindo fome, se alimenta um pouco. Claro que é óbvio, se você tiver num serviço muito pesado, muito puxado, e você sentir que não vai dar conta, você se alimenta, cara, né? Ou seja, é aquilo que Jesus fala, né? O sábado, tá? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né? Então é mais ou menos isso. Né? A lei não pode restringir a caridade humana, em certo sentido. Né? Mas o ideal, o melhor, com a minha própria experiência, com a experiência de outras pessoas que eu conheço, pessoas que são enfermeiras, médicos, que trabalham também, não é braçal, mas é uma atividade muito intensa, né? E que exige muita atenção até, em certo sentido. Geralmente eles fazem assim, né? Então talvez a recomendação seja melhor isso. O Lucas comentou, é importante lembrar que a igreja pede aos fiéis a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, podendo substituir por outra lado. Exatamente, Lucas. Lucas, isso aí foi o começo da nossa live. Isso aí foi 20 minutos de live. Eu li todos os cânones do Código de Direito Canônico, tá? Li o catecismo aqui. Então, isso aí já está no começo da live, tá? Vamos ver aqui. Em médio, agora com pão de espelta. É uma possibilidade também. Tomar água de coco e pão no jejum é errado? É o seguinte, a questão da água é só para você se saciar na sede, na questão da sede, tá? Se você coloca água de coco, a água de coco, em certo sentido, tem um pouco de açúcar. Então não vai surtir o efeito da fome, nem vai surtir o efeito da sede. O que você pode beber é chá, por exemplo, chá, ou se você for gaúcho, um chimarrão, você pode beber. O chá não, é a mesma coisa que água, praticamente, só tá com a erva ali no meio, né? Bebendo água também, enfim. Então acabou-se as perguntas. Então o objetivo é esse. O objetivo do jejum, oração e esmola é fazer com que vocês pratiquem e persintam isso, a conversão interior. Entendeu? Não é que é uma lei. Mas veja, se você cumprir isso, em certo sentido, a lei que você está falando antes também já foi cumprida. Porque o que a igreja pede de lei é o mínimo. Entendeu? É o mínimo do mínimo. Porque a igreja é mãe. Tá? A mãe ela não exige dos seus filhos grandes castigos, grandes coisas. Não. Ela exige um pouco para que você tenha uma vida mais tranquila, mais palatável, etc. O que eu estou falando é, cara, você quer adentrar mesmo no cristianismo? Quer pegar ali o que os caras no começo do cristianismo, os caras que aprenderam com os apóstolos diretamente fizeram? Faz isso aí, entendeu? Isso aí é o que eles estão falando. E não sou eu que estou dizendo isso. O catecismo está aqui para testar, então. O catecismo está testando isso, né? Tanto a questão da esmola, quanto a questão da oração, etc. Você pode não fazer? Pode, é óbvio. Se você não fizer, você não vai para o inferno. Né? Só vai para o inferno se você pegar e cometer pecados mortais, manter um coração duro, empedernido, etc. Enfim. Mas, isso são práticas de piedade, para você se exercitar melhor, para você ser piedoso, para você alcançar graus na cidade de Deus. Você se tornar um cidadão da cidade de Deus. Entende? Esse é o ponto. Alguém falou aqui sobre penitências, exatamente, ou sobre mortificações. A ideia das mortificações é o seguinte, tá? As mortificações, elas surgem na igreja porque esse ensinamento que eu falei aqui no começo, ele é abandonado. Ou seja, essa coisa de fazer o jejum tradicional, não, as 24 horas, as pessoas vão deixando isso de lado. Né? O ser humano vai perdendo o meio de se adaptar de acordo com as coisas, né, como elas estão acontecendo no mundo moderno, etc. E aí os santos, na sua sabedoria divina, vão percebendo, olha, uma forma de você substituir isso aqui, né, Santa Teresinha fala disso, São José Maria Escrivá e vários outros santos da modernidade, é você fazer várias mortificações no seu dia. Coisas simples. O que é uma mortificação? Uma mortificação, em certo sentido, é você contrariar um desejo seu. Então, por exemplo, eu
posso estar com desejo de pegar nessa cadeira aqui e me recostar nela. Ficar mais confortável, tá? Mas eu posso fazer uma modificação de ficar ela assim, uma live inteira, entendeu? Vai ser mais desconfortável, eu vou sentir o desconforto e eu vou estar me contrariando, entende? Outra forma de modificação simples, né? Tomar um banho frio de manhã cedo. Se você não estiver doente, você tomar um banho frio de manhã cedo, pá, cair aquela água gelada de vez em você, né? Então esses santos, eles trazem isso como forma de você fazer isso no seu dia a dia. Mas entenda, isso aí foi para substituir o quê? Lembra que eu falei do jejum? O que é que os santos padres ensinam do jejum? Qual é o efeito do jejum que eles dizem? Olha, o jejum ele vai reunir tudo em uma coisa só. E você oferece só isso a Deus. Os santos, quando eles fazem isso, é para que você preencha várias no seu dia. Tem que fazer várias coisinhas dessas, estar atentos a elas, tá, ao longo do seu dia. Isso vai exigir de você uma atenção maior, tá? E uma piedade maior. Ou seja, você ter ali noção de que eu preciso de fato me converter, eu preciso de fato ter uma... Porque o objetivo disso aqui tudo, gente, tá? E aí que eu falei o sentido, tá? Não é só fazer para sentir dor, tá? Não é questão de sentir dor, sentir não. A gente gosta da dor. Não, não é isso. É primeiro, tá? Praticamente, você entender que vai em você um eu, tá? Que deseja o tempo todo, tá? Que deseja o tempo todo se saciar. Você está o tempo todo procurando fazer as suas vontades. Isso existe em você. E quando você faz esses tipos de práticas, de atos, você está se educando a fazer o contrário. Está se educando, botando um freio nisso aí, nesse ímpeto, que a igreja vai chamar de concupiscência, tá? Que é o desejo de simplesmente só se saciar, só buscar o prazer, só buscar o conforto, né? E não ligar. Nessa brincadeira, você simplesmente vai, tá? Você simplesmente vai, tá? Abandonar a sua fazer coisas ruins, né? Quando você age, pode reparar, você olhar e analisar seus pecados, tá? Você vai observar que todos eles que você está cometendo é porque você busca fazer as suas vontades acima de tudo. Então, isso é uma preparação, isso são armas que a igreja nos dá para evitar os pecados. É por isso que quando alguém fica naquela ânsia, não, mas será que isso é pecado? Será que não é pecado? Será que é pecado ou não é? Não sei o quê. Eu sempre falo para ele, olha, cara, eu entendo que você está se preocupando em cumprir os mandamentos, entendeu? Mas não é só isso, tá? Você não pode fazer isso, você tem que educar a sua vida, educar a sua alma, tá? Sabe por quê? Quando você morrer, eu vou te contar, sabe o que acontece depois que você morre? Presta atenção bem no que eu vou falar aqui agora. Sabe o que acontece quando você morre? Tá? Primeira coisa que acontece é que você vê tudo preto, tá? Você enxerga tudo, fica preto, você não vê mais nada, tá? E depois você começa a ter vislumbre de você, deitadinho no chão. E você começa a olhar para o seu corpo e começa a ver uma condição mais pútrida, ou seja, ele começa a apodrecer, tá bom? E quando você faz isso, o que acontece? Você começa a sentir, tá, os desejos que o corpo tinha e você vivia saciando eles. E a alma não consegue saciar. Você vai sentir um ardente desejo de beber água, você vai botar a mãozinha aqui na garrafa e não vai pegar nada. Você vai sentir um desejo ardente de comer uma coisa gostosa, e você vai pegar e não vai conseguir pegar nada. E o que acontece? Você começa a ter essa sensação de desespero. Meu Deus, eu estou querendo um monte de coisa, não posso mais, e agora? E você se perde. Quando a pessoa morre, não tem esse tipo de prática, é evidente que isso acontece. Ela começa a perceber nela, tá, os desejos que ela estava habituada a fazer e saciar-se, tá, e não conseguia fazer, não consegue fazer mais. Depois ela se dá conta de duas coisas. Ou Deus teve misericórdia dela e ela foi para o purgatório porque percebeu nela algum méritozinho lá. Ou ela vai simplesmente, aquele canal está do escuro, ela vai se deparar com o inferno como ele é, e ponto final. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a odiar as coisas que ela amava antes. Ela vai começar a odiar os bens materiais, vai começar a odiar a família, vai começar a odiar os amigos. Tudo que prendeu ela na terra, tudo que fez ela ficar presa na terra, ela vai começar a odiar. É isso que é o ódio dos demônios. É isso aí que é o ódio da alma condenada. Então, o objetivo do jejum e das mortificações é fazer com que você vá tirando esses anzóis que te prendem na terra, para que você fique mais livre para acessar a Deus, para que você fique mais livre para contemplar a Deus, né? E aumente em você, o seu coração fique mais transparente,
né? Perceba a beleza das coisas. Perceba como você precisa, tá? Amar as coisas, independentemente de como elas vão se apresentar para você, né? Deixa eu ver aqui, porque aqui tem outras perguntas. A Miriam perguntou, o jejum que começa às 9 da manhã, que a até correto? Sim, olha, eu vou deixar bem claro aqui. O que você tem são tipos de jejum. O que é que eu estou dando aqui? Eu estou dando o mínimo, que é o que a igreja pede. Qual é o mínimo que a igreja pede? Só. E são em 2 dias, tá? Que é na quarta-feira e na sexta-feira santa. É você se abster de 2 refeições e fazer uma refeição no dia. Só isso. No máximo, você pega, entre essa refeição grande, você vai fazer um lanchinho. Sei lá, comer uns biscoitinhos, alguma coisa assim. Só isso. Esse é o jejum que é o mínimo, tá? E o máximo é o jejum tradicional, que é o que eu falei. No meio desses dois, tem vários jejuns assim. Você pode fazer qualquer um deles. O que eu estou falando é o seguinte, olha, a igreja pede isso, isso aqui é o que a Bíblia e os padres insistem para você ter uma vida mais santa e mais piedosa. É um boost para você ter a piedade. É um boost na piedade. Você tem uma alavancar na piedade. É isso que eu estou dando. Entendeu? Não é que os outros jejuns são errados. Não é. Ó, jejum nunca é errado. Qualquer tipo de prática que você variar nunca é errado em nenhum momento, tá? A não ser que prejudique diretamente a saúde. Se for uma grávida fazendo jejum, aí vai prejudicar a saúde dela e ela está fazendo algo errado, tá? Certo? Ou se você não cumprir o jejum nos dias que a igreja manda. Só isso, acabou. O restante não é questão de errado, de certo, não é. É questão de opção pessoal. Entendeu? Olha, a igreja pede isso, tá? Beleza. Mas a Bíblia e os padres dizem que isso é o melhor. Então pronto. Se você quer uma coisa, eu vou te oferecer o melhor, entendeu? Se você vem aqui em casa, eu não vou te dar o pior copo, cara. Eu não vou te dar água quente, eu vou te dar água gelada. Entendeu? Eu ofereço aos meus convidados, as pessoas que estão próximas a mim, o que eu sei de melhor, entendeu? Tá? O que eu sei que é melhor para eles. Tá? O que eu quero que seja melhor para eles. Se eu for dar um presente para alguém, eu não vou dar qualquer coisa. Eu dou aquilo que eu julgar que seja melhor para aquela pessoa. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu estou dando para você o que a igreja tem de melhor no quesito da espiritualidade. Atestado por quem? Pela Bíblia e pelos Santos Padres. Pronto. As outras variações, inclusive eu já divulguei essas outras variações. Tem um destaque lá na página chamado Iniciantes 1. Tem um print que eu fiz de um PDFzinho desse tamanho, assim, é bem grande. Aí tive que pintar fazer vários prints e postei, ensinar vários tipos de jejum. Tem esse jejum que você falou, começa às 9 e termina às 18. Tem o jejum que é jejum de líquidos. Você só bebe líquidos o dia inteiro, chá, água, parará, não come nada. Tem jejum que você faz um café da manhã bem cedo, bem forte, não come nada o resto do dia. Tem vários jejuns que a igreja ensina. Tem vários. O que eu estou falando é aqui, o básico e o máximo. Pronto. Entendeu? A Luísa está perguntando, tem alguma ressalva em relação ao jejum tradicional com as atividades? A mesma do jejum comum, que a igreja diz, que é antes dos 14 anos, não faz, e depois dos 60 também não. Já a pessoa já é desobrigada. Mas é óbvio que, como eu falei, por uma questão de educação, a pessoa pode fazer antes, se ela quiser. Isso aí é mais só por uma questão de constituição física, né? Compleição física. Né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Boa noite, Yuri. O ato de se abster de carne vermelha durante todo o parece ser um ato de penitência? Sim. Seria um ato de penitência, inclusive, muitos santos fizeram assim. São Francisco de Assis fazia assim. Ele se abstia de carne vermelha durante toda a quaresma. Deixa eu ver aqui. Lembrei do filme Barbie, Canção de Natal. Resumindo, no filme é uma personagem egoísta e no decorrer do filme ela conta que a tia ensinou assim. Aí ela vê a tia com correntes, espelhos. Tipo isso. A educação vai corrompendo a pessoa, né? Vamos ver essa outra pergunta aqui. E se eu, de alguma forma, acabar não cumprindo o compromisso de jejum? Olha, o compromisso do jejum é quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Se você sabe disso e você não cumpre porque não quer, isso é uma desobediência a um dos mandamentos, é um pecado grave. E pior, é um pecado contra o primeiro mandamento. Porque hoje em dia a ânsia das pessoas é o pecado contra o sexto mandamento. Pode reparar. Você está me ouvindo aqui, você segue várias páginas católicas. O pessoal só faz coro quando é algum pecado contra o sexto mandamento. Ah, não, adultério, não, masturbação. Essas coisas são graves? São, é óbvio que são. Só que entenda que a gente tem que ter senso das proporções. Os mandamentos têm uma ordem, não é por acaso. Os mandamentos têm uma ordem para demonstrar o que é mais importante primeiro, que vem depois,
dá uma noção de hierarquia para você, né? Então, isso, descumprir um jejum desse, é mais grave do que adulterar, então. Mais grave do que você, sei lá, assassinar uma pessoa. Você está descumprindo o mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Está ligado com relação a isso, tá? Então, se eu de alguma forma não cumprir esse compromisso que eu falei, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, que é o dia de compromisso de fato, que a gente tem que fazer jejum, tá? Que é o jejum eclesiástico, tá bom? Se a gente descumpre nesses dias, a gente está de fato pecando, tá? E na sexta-feira também. Todas as sextas-feiras do ano, abstinência de carne, se abster de carne, tá bom? Ou substituir por uma obra de piedade, que é o que você pode fazer, que eu falei do jejum tradicional, tá bom? Aqui no Brasil permite. Então, são só essas coisas, tá? Que são obrigatórias. Né? O restante não, o restante que eu estou falando aqui é questão de piedade, né? Que na verdade não é assim. Como eu falei, tá? Você escolhe. Se você quiser cumprir, eu quero cumprir só o que a igreja pede, você faz a abstinência de carne, acabou. Mas você fala, não, eu quero ser mais piedoso. Pronto, eu vou fazer um jejum na sexta-feira. Pode ser um jejum tradicional? Pode. Posso fazer um jejum de chá, de líquido, não sei o que? Pode também. Entende? Isso é uma variação. Isso você escolhe. Entende? Você tem liberdade para escolher de acordo com a sua consciência. Entende? Comer no café da manhã e almoço e ficar sem comer o resto do dia, claro. Comer no café da manhã e no almoço é um tipo de jejum também, né? Depende de como você vai comer, entendeu? Porque também tem nego que faz assim, não, eu vou fazer o jejum para me abster de alimento funcional do dia, e aí o que ele faz? Ele vai comer um café da manhã, bota lá 4 ovos, 2 pães com queijo, 5 copos de suco, e aí ele se panturra no café da manhã. Chega no almoço, ele bota aqueles pratos de pedreiro, bota lá não sei quantos litros de Coca-Cola e pronto. E acha que se ele comeu isso aí tudo e deixa de ficar o resto do dia sem comer nada, ele acha que está fazendo alguma obra espiritual. Você está se enganando. Você está se enganando. O que você está fazendo? Você está substituindo as refeições do final do dia no começo do dia. Então você tem que avaliar. Jejum, essa questão alimentícia, você tem que avaliar seu corpo. Tá? Você acha que eu tenho quase 2 metros, tá? Vai ter a mesma necessidade alimentícia da minha esposa, que tem 1,70 m e pouquinho, 1,50 m e pouquinho, não tem. Ela come alguma coisinha, sei lá, come um tomatinho, ela acabou pra ela. Tá sem fome nenhum. Eu não, entendeu? Eu não, se eu comer um tomatinho, filho, eu tenho que comer um arbusto de tomatinho. Não tem como, entendeu? Então é isso. Tem que avaliar isso, tem que avaliar a sua compreensão física. Olha, eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de comer muito, né, etc. Então, eu vou comer uma coisa razoável, tá? Precisa impor limite, você precisa se impor limite. Olha, até isso aqui vai, ponto, né? E aí, depois eu seguro o restante. Então, você precisa ter essa noção também. Você precisa ter a regra geral, que é fazer X, Y, Z. Você precisa olhar, disso aqui, como é que eu vou aplicar na minha vida? Como é que eu vou colocar na vida? Como é que eu vou fazer que isso aqui se torne presente na minha vida? Pronto, é isso que eu tenho que pensar, então. É isso aí que você tem que pensar. Principalmente quanto à questão de abstinência, quanto à questão de jejum, assim, como esse que você falou, de comer no café da manhã, no almoço. Então, sei lá, assim, normalmente no café da manhã você come um pão, come uns biscoitinhos no café da manhã, e no almoço você come menos, pronto. Isso ajuda, é uma forma de jejum também, tá? Certo? Mas o jejum eclesiástico, que a igreja pede, é aquele que eu falei. Toma um almoço de boas, tranquilo, e café da manhã e janta, ou café da noite, não sei como é que é o de vocês, mas no começo e no final do dia você come bem pouco mesmo, sei lá, uns biscoitinhos assim, com de água e sal, enfim. Né? Pronto, esse é o jejum eclesiástico, acabou. Jejum tradicional, começa às 18 do dia anterior, termina às 18 do outro dia, encerrando com uma refeição simples e leve, para não passar mal também. Pronto, entendeu? E aí você termina o seu dia, termina o seu jejum, pronto, acabou. Sentiu fome durante o dia, come um pãozinho, come alguma coisa mais que tenha mais compleição, assim, um pedaço de pão, etc. Até porque se você comer muito pão, você também passa mal. Então não é recomendável fazer isso. Pronto, é só isso. A live era para isso. Ou seja, as regras que a igreja pede, que a gente precisa seguir. Tá? E o que eu estou fazendo aqui é orientar vocês para o que a igreja tem de melhor. Que o próprio catecismo está dizendo aqui. Não sou eu que estou inventando. Não estou inventando, não tirei isso da minha cabeça. Né? Eu vi primeiro na vida dos santos, é óbvio. Né? E aí, se esses caras estão falando isso aqui, então isso aqui deve funcionar. Pronto. Jejum intermitente todos os dias seria uma boa? Jejum intermitente, deixa eu te explicar o que é jejum intermitente.
É aquela coisa de você comer só quando estiver saciado, quando estiver com fome de verdade. Pronto. É mais ou menos isso, né? Outra coisa, há um ponto importantíssimo para o jejum intermitente, que é o seguinte, tá? Tem pessoas que fazem jejum por uma questão física, de saúde, tá? Isso aí não tem relação com espiritualidade, tá bom? Certo? Você pode até se aproveitar em certo momento, naquele dia, e tentar oferecer isso. Eu não sei, eu nunca ouvi falar, talvez eu possa perguntar para outras pessoas que saibam melhor, se é possível reaproveitar o jejum que você faz por uma questão de saúde, tá? Com uma prática espiritual. Mas, pelo que me passa pela cabeça, não. Tá? E outra coisa para finalizar também, todas essas práticas, oração, jejum, abstinência, fecha a boca, não precisa ficar falando. Não, fulano, é porque eu estou de jejum. Cala a boca, filho, fica quieto. Jesus ensina assim, ó, quando você for fazer essas coisas, ele fala assim, ó, oração. Quando você vai rezar, vá para o seu quarto, reze lá no seu canto, acabou. Quando você vai dar esmola, tá? Dê escondido, não precisa ardear nas praças, tá? Não. Quando você for fazer jejum, se penteie, se vista bem, para você não ficar com aquela cara amarrada e as pessoas perceberem. Então não precisa, nada disso tem que ser exposto. Não fale para ninguém, só para as pessoas seguintes. Você só fala para quem vai te orientar espiritualmente, tá? Se for um padre, se for alguém que te oriente espiritualmente. Ou se você for casado, você pode falar para sua esposa. Por quê? Qual é o problema disso? Não é questão só de vaidade. Não é só uma questão de, eu vou ficar vaidoso, né? Luísa falou, lava o rosto e perfuma a cabeça. Exatamente. Exatamente. Pronto. Mas isso aí não é porque só uma questão de vaidade, tá? Não é questão só isso. É questão do seguinte. Tudo que você faz de atitude espiritual gera um bem espiritual para você. Então você reza, aquilo gera um bem espiritual para você. Só que perceba uma coisa. Se você faz esse bem espiritual e você lardeia para os outros, você soltou aquilo ali no vento. Soltou aquilo ali para outra pessoa. Aquilo passou pelo vento, passou pelo ar. Tá? E o demônio pega. Ele capta. Entendeu? E quando ele capta, o que ele vai fazer? Então o fulano está fazendo isso, eu sei muito bem o que vai acontecer. Vai acontecer isso, ou então aquilo, ou então aquilo, ou então aquilo. E eu vou atacá-lo de todos os lados e ele perde o bem espiritual que ele criou. Acabou. Entendeu? Esse que é o problema. Entendeu? Então, você lardeia. E aí por que você pode contar para quem te orienta? Porque a pessoa tem um segredo especial para ele, por isso. Tá? Deus vela, tá? As orientações, as confissões, etc. Se não fosse assim, não ia valer de nada a confissão. Você ia se confessar com o padre, e o demônio ia ouvir seus pecados, e você ia voltar e cometer todos eles de novo no próximo segundo seguinte. Né? Mas Deus vela, entendeu? Para que você não saiba. Agora, se você falar para fulano que você pegou tal coisa assim, assado, aí já era. Aí ele tá sabendo. E aí vai saber onde é o seu ponto fraco, entendeu? É uma questão de estratégia de guerra, tá? Então você pode contar para a pessoa que te orienta. E para o cônjuge, por quê? Porque o cônjuge é uma só carne com você, entendeu? Tecnicamente, você e ele é uma pessoa só, entendeu? Então falar para ele é mesmo que falar para você mesmo. Então você não falou para ninguém, entendeu? Em certo sentido, né? Tecnicamente. E aí o que acontece? Essas coisas escondidas, tá? Essas coisas escondidas só tem acesso você e Deus, entendeu? E é óbvio que Deus, quando for gerar um bem espiritual em você, só Ele tem acesso, o demônio jamais vai descobrir. Ele não vai conseguir pegar aquilo ali e transformar em algo contra você, que é o artifício mais poderoso que tem na vida espiritual. Né? Não escuta e nem lê os nossos pensamentos. Ele pode inferir. Por exemplo, se você estiver fazendo uma cara de nojo, você pode não dizer que está com nojo, mas a sua cara, a sua expressão facial denota isso. Por isso que Jesus fala, lava o rosto e perfume a cabeça, para não mostrar que está com jejum. Porque o físico também, pela observação direta, é acessível para ele. Pense o seguinte, foi como for na postagem do aborto. Né? Como é a inteligência do anjo? Tá? Como é que você aprende uma coisa? Você aprende o catecismo, você faz assim, tem que ler, aí você relê, você entende, você lê de novo, aí você lê um parágrafo, lê outro, tem que voltar por trás, você tem todo um arquétipo, tem toda uma técnica para você entender alguma coisa. Tá? A inteligência humana é assim, ela é limitada, entende? Você não pega as coisas, bater o olho e aprender, é muito difícil. Só se for uma coisa que você já domina. Mas no geral, para aprender algo novo, você precisa ter todo esse artifício ao redor, certo? E aí, o que acontece?
A inteligência do anjo não é assim, cara. O anjo bateu o olho. Tipo, ele lê uma palavra, ele já sabe qual é a frase inteira, o restante, ou o parágrafo. A inteligência do anjo é direta, entende? Ele bateu, ele captou o negócio, ele já aprendeu tudo que tem que aprender ali. Acabou. Então, o demônio é um anjo. E ele está há milhares de anos observando o homem todo dia, tá? Então, todo dia está observando isso. Todos os dias, todos os dias. O homem está observando isso, tá? O demônio, na verdade. Então, pare e pense. Vem você lá, entendeu? Um menino pirento, remelento, entendeu? E você vai achar que você vai ficar falando e combatendo. Ah, porque eu vou combater. Isso não vai, filho. Você vai caindo. Você vai caindo. Primeiro por duas coisas. Se você for estudar arte da guerra, sei lá, Sun Tzu, Clausewitz, enfim, todos os generais de guerra que existiram no mundo, foram sábios, Napoleão, eles sempre diziam, olha, o primeiro passo para você vencer o inimigo é você não ser presunçoso. É você não ser presunçoso. Você não ficar pensando que você sabe mais do que ele, tá? Se na guerra humana isso é uma regra, imagina na guerra espiritual. Aí você vai lá querendo combater, você já está sendo presunçoso, tá? O segundo ponto é que isso vai afligir a soberba. E o pecado próprio do demônio é a soberba. Pronto. Entendeu? Então esse que é o ponto, entendeu? Esse que é o ponto. Você precisa fazer isso. Precisa manter o negócio em segredo. Por isso que tem que ficar em segredo, tá? Cara, como estudar isso, tipo os poderes do diabo? Ah, isso aí você vai ter que estudar angiologia. Angiologia é a parte mais difícil da teologia que tem. É a coisa mais complicada que tem, tá? Você estudar. Tem alguns livros aí de alguns padres exorcistas. Você procura Padre Duarte Lara, Padre Gabriel Amorfi. Tem um livro muito bom também, chamado A Fé dos Demônios. Ele é bom para compreender como o demônio age na vida moderna, inclusive. Sem contar os dois clássicos, que um é de C.S. Lewis e o outro é de Peter Clift. O primeiro chama-se Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, ele também ajuda. E o segundo, do Peter Clift, é Cartas de um Diabo a Outro Aprendiz. É uma continuação do primeiro, tá? São dois autores diferentes e o Peter Clift teve essa proeza de conseguir imitar o estilo literário de Lewis, né? E fez uma continuação para os tempos modernos. Então, esses livros assim, mas assim, isso é o superficial, cara, superficial. O ideal mesmo, ó, você quer ter uma base de tudo isso aqui que eu tô falando? Leia Patrística. São os livros da pausa, aqueles livros verdinhos da pausa. Tem tudo lá, então. Mas é aquilo, são 42 volumes, né? Cada volume tem no mínimo umas 300 páginas, então é puxado, leva tempo, então você tem que ir pegando, etc. Vendo a vida dos padres do deserto, enfim, você aprende muito com isso. Né? Vamos lá, última pergunta, pessoal. Já estamos aqui umas 11, quase 11h30 já, né? E eu tô com medo do Instagram derrubar essa live também. E eu quero deixar salvo. Vamos lá. Yuri, quando eu era mais jovem, meus momentos de ira, desafiar o demônio, de gato, mas eu posso ter causado. Olha, eu sinceramente não sei dizer. Entendeu? Você pode ter causado talvez tomar uma armadilha espiritual com relação a isso. Enfim, eu não vejo como esse fato, entendeu? Possa ter causado uma consequência espiritual futura muito grande, tá? Porque geralmente, tá, quando você faz esse tipo de afronta, né, a reação é rápida, entendeu? A atitude do demônio é rápida, tá? Para rebater você, entendeu? Então, sei lá, o sujeito tá, ele quer ver um tipo de afronta que as pessoas fazem e elas não percebem? É quando elas se confessam. Aí elas estão em pecado, estado de graça, ela pode até não assumir para si, mas na consciência delas, elas estão se achando as pessoas imbatíveis. Elas estão se achando uma pessoa, nossa, cara, como eu estou em estado de graça, não sei o quê. Tem aquele sentimento interior. Isso é uma espécie de afronta também. Porque, vê, se o demônio está para te tentar enviar para o inferno, ele está em guerra contra você. E se você está no campo de batalha, se você está no campo de batalha presunçoso, tá? Pronto. Você está simplesmente ali. É que nem um soldado, tá na trincheira, aquele campo de guerra, todo mundo dando tiro de um lado para o outro, você está andando lá, ó, pá, com o capacete de fora, não sei o quê. É isso. Isso é uma espécie de afronta. Aí o que acontece? O que acontece? O cara chega em casa, leva 3 dias, ele pega tudo de novo. E aí tem que voltar para confessar. É isso que acontece na maioria das vezes. Tá? É uma espécie de afronta. Então você vê, foi uma afronta direta e o resultado vem rápido. Geralmente vem muito rápido. Assim, né, os resultados a longo prazo, tá? Os resultados a longo prazo, geralmente é quando a pessoa faz a loucura de se aliar, entendeu? Tá? Faz loucura de se aliar. Começa a defender as pautas específicas do demônio, né? Tipo aborto, essas coisas assim, as coisas vêm depois, né?
quando, como é, meu Deus? Quando eles faz pacto, entendeu? Aí a pessoa fica sentindo o máximo, né? Leva muito tempo e depois toma rasteiro, né? Mas o objetivo é, pô, né? Já vi uma situação seguinte, a pessoa estava com um problema na casa, tá? Provavelmente sendo algo tipo infestação, né? Ação do demônio, né? Infestação, que é quando o demônio ataca objetos, materiais, e a pessoa recebeu a orientação. Saia da casa, entendeu? Vá embora, vá para outra casa imediatamente. A pessoa não obedeceu, o que aconteceu? Perdeu o casamento acabou. Então, né? E não era uma pessoa assim, desleixada, não era um casamento ruim, entendeu? Então, quando se percebe ser um ataque direto, alguma coisa nesse sentido, mais grave, né? O objetivo é fugir, né? Aquilo que os santos ensinam sempre. Olha, nessa luta, ganha quem foge, entendeu? Né? Mas se for uma coisa mais grave, aí o recomendado é procurar uma orientação espiritual, um exorcista que entenda melhor do assunto, enfim. Né? Enfim, já estão chegando outras dúvidas, não tem nada a ver com a live, já estão falando de demônio, não sei o quê, daqui a pouco o nego não consegue nem mais dormir, eu não sei nem como é que eu vou na cozinha comer uma coisa agora, tudo escuro aqui, falando de demônio, de madrugada, enfim. Enfim, eu vou para a geladeira com essa foto aqui na frente, aqui, enfim, só para poder ter coragem, né? Mas enfim, então é isso, pessoal. O objetivo da live foi atingido, tá? Semana que vem eu não sei se vamos fazer essa live, porque eu vou estar de viagem. Geralmente, eu lembro que eu falei, o objetivo é todo final de semana a gente fazer uma live dessa, entendeu? E a gente conversar, entendeu? Né? Debater, discutir, etc. Sobre qualquer tema que seja. Né? Às vezes o tema é decidido de última hora, como foi hoje, né? Última hora, mas o objetivo é esse. O objetivo é alcançado. Semana que vem não sei se eu vou conseguir fazer, né? Porque eu vou estar de viagem, eu vou estar visitando meus parentes lá em Salvador, né? Na minha cidade, na minha terra natal, parentes, amigos, né? Obrigado, Renata, pelo elogio. Obrigado, pessoal, por me fazer falar do demônio de madrugada aqui agora. Eu tô me cagando de medo. Eu tenho que fechar a casa ainda, enfim. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Até mais. Sim, Matheus vai ficar salvo. Quer dizer, eu vou fechar aqui e vou tentar salvar, entendeu? Mas, não sei se o Instagram de lá, esse período vai sacanear e não vai salvar. Mas meu objetivo é ficar salvo. Eu quero encerrar esse assunto, entendeu? Depois vai ficar na agonia, de jeito, sei lá. Enfim, né? Então vamos lá. É isso aí, abração, fique com Deus. Obrigado pela audiência, todos vocês que ficaram aqui. Obrigado quem participou. Né? A moça que participou aqui brevemente da nossa live, muito obrigado, muito fofa ela. Enfim, abração aí, todos vocês fiquem com Deus. Até mais. Boa noite.